Pessoal, só me respondam, está aparecendo a tela para vocês no modo apresentação? Não. Não está aparecendo? Para mim, não. Para mim também não. Então, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ah, claro. Eu sempre esqueço de... Falha minha, desculpa. Agora está aparecendo? Agora sim. Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, então, falando um pouquinho do saneamento básico, tá? Ah, desculpa. Essa aqui já é a do sistema de abastecimento de água. Deixa eu colocar a tela aqui. Só um minutinho. Deixa eu falar um pouquinho do saneamento básico, propriamente dito. Depois a gente vai entrar na parte de sistemas de abastecimento. Está aparecendo para vocês a tela? Tudo certinho? Sim. Então tá, beleza. Está aparecendo a tela com o título saneamento básico, está correto? Isso. Tá, isso. Obrigado. Pessoal, aqui essa imagem só é só para lembrar vocês, né, a importância do saneamento básico, as dificuldades, a demanda que nós temos ainda aqui no Brasil, tá? Com a questão do saneamento. Nós vamos ver as áreas que ele abrange, ok? Vocês têm, assim, eu imagino que vocês tenham uma noção, né? Tem se falado já há algum tempo da importância do saneamento básico, e isso começou a ficar mais claro, tá? A partir da urbanização, tá? Quando as populações começaram a crescer lá no século... Já existia, obviamente, não talvez com esse nome, ou não tão configurado, mas já existe há muito tempo. A gente vai ver que existe, por exemplo, o sistema da cloaca máxima em Roma desde de antes de Cristo, tá? Mas o saneamento básico começou a se tornar mais importante, assim, mais focado, principalmente na questão pública, quando as cidades começaram a crescer. Então, foi lá pelo século, meados do século XIX, XX, afinal, entre 1700 e 1800, ali que começou a se darem conta dos problemas. Tá? Já existiam, obviamente, o saneamento tem muito a ver com saúde, a expectativa de vida da população também foi crescendo, e um dos motivos é o saneamento básico. Mas começou, então, a se ter mais foco nisso quando as grandes cidades começaram a aparecer no mundo, tá? Como Londres e outras cidades, e se verificou que existia uma relação muito grande entre a questão da limpeza com a questão da saúde pública, tá? Qualidade de vida, propriamente dito. Isso aí foi acelerando à medida que a urbanização foi crescendo. No nosso país, obviamente, isso aconteceu com um pouquinho mais de um momento mais à frente, tá? Porque o país é mais novo, né? Um país mais jovem, mas hoje isso também, o nosso país tem grandes cidades, grandes metrópoles, e existe um problema muito sério também com o saneamento básico, e existem investimentos feitos e que são insuficientes, tá? Se gasta muito com saneamento. O Brasil investe, pelo tamanho do país, ainda é insuficiente. Então, aqui a definição que a gente pode usar, tem muitas definições para saneamento básico, tá? A gente pode olhar ele de uma forma abrangente, a gente pode falar de saneamento ambiental, e relacionar ele muito tanto com a questão do meio ambiente quanto com a questão da saúde, tá? Mas uma definição que eu gosto é essa que está aí, é a atividade relacionada ao abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, ou seja, as precipitações, principalmente a água da chuva, né? A coleta e tratamento dos esgotos, e aí, no nosso caso, esgotos sanitários, tá? A gente não vai falar quase de esgoto industrial ou de outras fontes, porque esses aí devem ser tratados pelo próprio gerador. Tá? Seria mais os esgotos urbanos mesmo da população. A limpeza urbana, né? A limpeza da cidade, tá? E essa limpeza da cidade a gente vai ver que engloba
não apenas os resíduos sólidos, mas também capim, na poda e assim por diante. O manejo dos resíduos sólidos, que é um problema nas cidades e que tem muito a ver com as outras atividades do saneamento. E o controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades. Aqui não está falado, tá? Mas a gente também poderia incluir aí, por exemplo, questões envolvendo poeira, qualidade atmosférica. Eu não falo muito porque acaba não sendo o foco da engenharia civil, tá? Não está dentro do nosso escopo profissional. Aqui essa já é antiga, de 2016, tá? Já tem 5 anos, então. Mas vejam aqui, ao mesmo tempo, o problema existe esse problema, tá? É um problema que o Brasil tem acumulado ao longo dos anos, né? Esse passivo é cada vez maior. E, ao mesmo tempo, para nós, engenheiros, é um horizonte de trabalho, tá? É uma porta aberta aí. Basta ter os recursos, e em alguns momentos eles aparecem, tá? Vai da questão econômica do país, mas existe a demanda. Okay? A gente, para ter serviço, a gente tem que ter condições, tem que ter alguém interessado e ter dinheiro. Tá? O interesse coletivo, público, existe. Tá? Existe a necessidade, isso é muito claro nas nossas cidades, de se fazer mais saneamento básico, de uma forma geral. Tá? E o que se falta é recursos. Esses recursos está se buscando com os novos marcos e leis de saneamento, está se buscando alternativas que isso não fique só na mão do poder público. Okay? Como achar recursos para fazer as obras necessárias, os investimentos necessários. Então, já se fala em concessões, parcerias público-privadas, buscar junto a órgãos de financiamento internacional. Então, alternativas para se poder alcançar os níveis de qualidade no saneamento que melhorariam a nossa qualidade de vida, nosso índice de desenvolvimento humano, traria economia para a saúde e assim por diante. Okay? Aqui só alguns números para a gente ter ideia, tá, pessoal? Eu não vou... Depois vocês leem isso com calma, esse material está disponível para vocês. Mas o que é importante aqui a gente destacar com relação a isso? Tá? Tem estudos, cada um passa um valor, mas a verdade é que a falta de saneamento básico, okay? E aí, de uma forma geral, manejo de resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, a falta dessa infraestrutura adequada de saneamento causa um problema muito sério. Reduz a nossa capacidade produtiva, as pessoas produzem menos por uma série de motivos, a nossa infraestrutura é mais ineficiente, a qualidade de vida é menor, as pessoas adoecem mais. Tá? A gente agora está na Olimpíada. Podemos, fazendo uma reflexão mais profunda, dizer que a falta de saneamento, de certa forma, impacta nos nossos resultados olímpicos. Okay? Porque pense o seguinte, o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Tá? Se essas 200 milhões de pessoas tivessem uma condição de viver com saúde, e aí não falo em riqueza, tá? Falo saúde mesmo, qualidade de vida básica, okay? Nós teríamos mais atletas, nós teríamos pessoas com uma condição física mais desenvolvida. Isso vale também para a condição mental. Então, a nossa população seria mais evoluída, e um dos motivos é a falta de saneamento em muitas regiões. Okay? Aí vocês vão me dizer, mas, professor, eu não noto isso. Muitos de nós, talvez a gente não se dê conta disso de uma forma tão gritante. Okay? Mas aí eu digo para vocês, nós, aí vamos falar cidade formal, tá? Não vou falar em classe social. Poderíamos dizer que a classe média e alta, tá? Mas também a classe baixa, se ela vive na cidade formal, ela tem um saneamento mínimo, okay?
mas mesmo assim é deficiente. Independente da classe social, ele não é perfeito, ele tem falhas, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Pessoal de Porto Alegre, tá? Vocês não podem tomar banho no Guaíba, né? Vejam, em outras cidades, agora está tendo as Olimpíadas lá em Tóquio, eu não sei, teve uma competição, teve competições dentro dos cursos, dentro do mar, lá acho que eu imagino que seja mar lá em Tóquio, tá? Não conheço lá, mas de qualquer forma, por exemplo, se Porto Alegre recebesse, não poderia receber nadadores no Guaíba, tá? Que é um manancial fantástico. O Guaíba é incrível, tá? Mas ele está poluído, ok? O meu pai tem 80 anos, ele tomou banho, a piscina do clube, na realidade, não tinha uma piscina, o clube cercava a água do Guaíba, eles tomavam banho no Guaíba, tá? Então, o fato de Porto Alegre não dispor de um manancial, pelo menos ali na parte mais central da cidade, né? Talvez lá para o Lami, lá para mais afastado da parte mais urbana, talvez ele tenha condições balneáveis, tá? Mas o fato da cidade não ter isso traz prejuízos, ok? Aqui em Caxias a gente não tem isso tão visual, porque aqui o abastecimento de água é feito por barragens e não tem grandes cursos d'água disponíveis, ok? Mas a gente pode falar assim, né, dos cursos dos arroios, né? Também extremamente poluídos aqui, assim como Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem um arroio que passa ali nas Nações Unidas, acho que é o Luiz Hall, se não me engano o nome, tá? Que ele também é extremamente poluído e ainda causa problemas de drenagem na cidade, tá? Se como Porto Alegre tem o Arroio Dilúvio, aqui Caxias é uma situação diferente, até pela questão topográfica da cidade, porém a gente tem então esse problema, tá? Além disso, a gente vai conversar mais adiante, que nós temos os sistemas em todas essas cidades, o sistema de coleta dos esgotos, ele não é perfeito, o que nos causa alguns transtornos, tá? Transtorno na drenagem, transtorno no próprio esgotamento sanitário, mau cheiro nas bocas de lobo, problemas na pavimentação em virtude disso. Ok? Então, essa questão do saneamento não é um luxo, tá? É uma qualidade que impacta diretamente na capacidade da nossa nação, do país como um todo. Claro que varia de cidade para cidade. Nós estamos na região sul. Se vocês olharem lá nos dados de saneamento, lá no Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o SNIS, vocês vão ver que a região sul e sudeste é melhor ainda nesse aspecto. Sul, sudeste, centro-oeste. Aí vai para o norte e nordeste, existe ainda problemas, inclusive, de abastecimento de água, tá? O que está, em grande parte, sanado aqui na região sul e sudeste. Então, e isso impacta diretamente, até inclusive no índice de desenvolvimento humano e na taxa de vida, na expectativa de vida dessas populações. Tá? Vocês vão ver que a gente aqui da Serra, por exemplo, tem uma expectativa de vida maior do que o Rio Grande do Sul tem uma expectativa de vida maior que o Nordeste do país, por exemplo. E um dos motivos é o saneamento básico. E a gente não pode deixar, tá? E isso é uma coisa que é muito interessante, tá? É muito importante vocês terem essa visão. Nós não podemos olhar para o saneamento básico, principalmente quando se fala de drenagem urbana, mas de uma forma geral, tá? Vale para os esgotamentos sanitários e para o abastecimento de água também. A gente não pode falar de saneamento sem falar em planejamento urbano, ok? Imagine as cidades de vocês há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, como é que se deu o crescimento delas, tá? Imaginem hoje essas cidades tivessem sido planejadas. Imagina pegar aqui o caso de Caxias, sei lá, 100 anos atrás, a população de Caxias deveria ser, talvez, há 100 anos atrás, 10 mil pessoas, nem isso, talvez, nem sei. Provavelmente menos ainda. Há 50 anos atrás, sei lá, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Estou chutando aí os valores, dá para a gente pesquisar e descobrir, tá? Como é que não se planejou, na realidade? Como é que se planejaria esse crescimento da cidade, tá? A mesma coisa aí, Porto Alegre, Novo Hamburgo e assim por diante. Vejam o caso de Novo Hamburgo, por exemplo, que tem ali
praticamente colado junto ao Rio dos Sinos, ali com São Leopoldo. Okay? Com problemas sérios ali, quem conhece ali o bairro Santo Afonso, ali a Vila Brás, em São Leopoldo, a questão da drenagem é um ponto da cidade que está abaixo do dique do Rio dos Sinos, né? Aquilo ali, volta e meia, tinha problema de alagamento, pelo menos na época que eu morei ali. Tá? Caxias também, a expansão de Caxias, quem conhece Caxias, a forma como expandiu em direção à Farroupilha, por exemplo, ou a Flores da Cunha, e havendo um desordenamento. Né? Porto Alegre, então, nem se fala, pelo tamanho da cidade. Tá? Então, o saneamento em si engloba planejamento urbano. As prefeituras e as concessionárias, tá? SAMAI, DEMAI, eles têm procurado abarcar isso, têm procurado ter um planejamento agora de expansão, claro, associando o planejamento urbano, a expansão da cidade, com a expansão dos serviços de saneamento. Aqui, pessoal, eu acho também isso bastante importante, tá? E eu trago isso para vocês porque nós somos engenheiros, e o engenheiro tem a questão do raciocínio lógico, essas questões todas, né? O raciocínio matemático. Mas é importante a gente pensar que o saneamento tem muito a ver com a questão humana e social. Okay? A gente viu agora, por exemplo, com a questão do Covid, a Índia foi um dos países que agora teve meio que no epicentro ali do coronavírus nos últimos meses, e a gente viu algumas situações bem dramáticas lá, né? Pelo menos para nós, talvez para a nossa cultura pareça assim meio assustador. E tem muito a ver, se vocês olharem, para a questão do rio lá do Ganges, né? Corpos boiando no rio e outras situações, tá? Aqui a gente não teve esse contexto por uma série de fatores, até fatores culturais, religiosos, mas nós convivemos com algumas situações de bastante precariedade também, tá? Vi situações similares ou parecidas com essa. A gente tem os cursos d'água bastante poluídos, tá? Ali, por exemplo, na ocupação de áreas ribeirinhas, isso tinha bastante em Novo Hamburgo, aqui em Caxias tem, tá? Nos Arroios também, Porto Alegre nem se fala, porque são áreas que muitas vezes a cidade formal não ocupa. Então, a cidade informal, aquelas pessoas que não têm uma habitação aprovada ou legalizada, muitas vezes vão ocupar essas áreas. Tá? Porque é uma área que está disponível ali, com todas as dificuldades que isso cria, tanto para a cidade quanto para essas pessoas. E depois eu vou mostrar algumas fotos ali de como é que é essa relação entre áreas que seriam digamos, de fragilidade ambiental, tá? Ou áreas que não seriam para urbanização, e a ocupação delas, como é que se dá isso de uma forma, muitas vezes, desfavorável, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão só para vocês terem uma ideia, tá? As doenças veiculadas à água, tá? A gente vai ver que tem doenças de transmissão hídrica e doenças de origem hídrica. São diferentes, tá? Mas tem muito a ver, então, com a qualidade da água. Hoje, e outra coisa, que também isso está ficando cada vez mais claro, tá? Quanto mais poluída for a água do manancial, pegar o caso do Guaíba, aí, ou mesmo aqui em Caxias, das barragens, ok? Mais caro vai ser o tratamento de água para abastecimento público e mais produtos químicos vão ser colocados, mais clorado ele vai ser, mais coagulantes vai ter que ser usado, o custo disso aumenta bastante também, tá? Além de botar em risco a qualidade química dessa água. Tá? Porque o cloro faz o quê? O tratamento de água vai fazer o quê? Ele vai te dar potabilidade, ele vai teoricamente eliminar esses organismos patogênicos e outras substâncias patogênicas, mas, por outro lado, tu está aumentando a dosagem de alguns produtos químicos. Às vezes, produtos, o próprio cloro, alumínio, que é o sulfato, o principal coagulante, tá? Ou ferro. Então, tu causa outros problemas que não eliminam a potabilidade, não tiram, a água não deixa de ser potável,
porém, a longo prazo, está consumindo uma água com uma qualidade pior, que pode impactar na tua saúde. Porto Alegre convive muito com a questão dos organoclorados. Tá? Eu sei porque eu sou porto-alegrense, na realidade, vou seguido a Porto Alegre, e a água de Porto Alegre seguida está com mau cheiro, né, em alguns bairros. Isso porque há uma necessidade de clorar bastante a água e muitas vezes nos processos de tratamento, dependendo da estação de tratamento do bairro que é atendido, há uma mistura do cloro com matéria orgânica, e aí formam esses organoclorados que muitas vezes não fazem mal à saúde, mas dão à água um odor e um sabor desagradável. Tá? Então, e aqui em Caxias também, volta e meia, isso ocorre, assim como em Novo Hamburgo, onde a captação da água é feita no Rio dos Sinos. Aqui, eu tinha comentado com vocês, não é o foco da disciplina, mas é importante não esquecer, poluição do ar, tá? Não é o foco da disciplina, pessoal, mas está tudo interrelacionado, ok? Um ar muito poluído carrega materiais particulados e outras substâncias químicas, inclusive do próprio combustível dos veículos ou das indústrias, para a água, tá? De N formas, ok? E da mesma forma como o próprio lixo gera muito material particulado. Então, há uma associação direta entre todas essas áreas do saneamento. Okay? Se tu tem uma má qualidade no tratamento dos teus esgotos, tu pode ter problema no abastecimento de água. Se tu tem má coleta dos teus resíduos sólidos, da tua limpeza urbana, tu vai ter problemas na tua drenagem, teu sistema de drenagem, tuas bocas de lobo vão entupir, tuas redes vão entupir, porque tu tem uma cidade muito suja. Tá? Aqui eu vou dizer, Caxias é uma cidade que, em matéria de limpeza urbana, é muito boa. É uma cidade que tem uma... Isso acaba ajudando no sistema de drenagem. A questão que eu tinha comentado com vocês, então aqui essa imagem é de Novo Hamburgo, essa foto fui eu que tirei, tá? Isso lá em 2012, 2011. A chegada dos esgotos domésticos sem tratamento. Não sei garantir, na realidade, se isso aqui me parece esgoto doméstico, mas pode ser industrial. Tá? Depois, aqui eu vou ter umas imagens também de esgoto industrial, mais adiante a gente vai ver outras. Tá? Então, a poluição. O esgoto industrial é ligação descarte clandestino dos resíduos, tá? Despejo clandestino desses resíduos. A indústria não pode fazer isso, né? Ela é passível de multa, é um crime ambiental, pode ter cadeia. E os esgotos domésticos sem tratamento, muitas vezes, é um problema do poder público. Okay? Em sanar essa questão. Aqui, só para vocês terem uma ideia, vejam, essa aqui eu vou ler para vocês, tá? Uma segunda pesquisa, então, do Trata Brasil, que é uma ONG que estuda essas questões do saneamento, né? O benefício econômico da expansão do saneamento brasileiro, então, essa foi a pesquisa feita. 17 mil trabalhadores precisaram se afastar de suas atividades devido a problemas gastrointestinais ligados à falta de saneamento. Normalmente, isso aí são doenças de veiculação hídrica, ou seja, que organismos patogênicos são transportados através da água poluída. Tá? Assim, os custos com horas pagas e não trabalhadas chegam a 238 milhões. Então, claro que é uma estimativa, né? Mas veja o prejuízo que tem isso. Prejuízo econômico, tá? E um prejuízo social também, né? São pessoas que, por algum motivo, não estão trabalhando, não estão se desenvolvendo também, né? Imagine uma criança em período escolar ou antes, tá? Com esses problemas de saúde. Tá? Além de toda a questão da saúde dessa criança, como é que ela vai estudar, como é que ela vai se desenvolver com esse tipo de problema. E foi um dos motivos, até alguns anos atrás, de maior mortalidade infantil, era problemas relacionados ao saneamento. Aqui o que eu tinha comentado com vocês, aqui a questão da ocupação de áreas ribeirinhas, a gente vai ver outras imagens, inclusive do descarte dos efluentes das casas, tá? do esgoto sanitário das casas, direto no curso d'água, sem nenhum tipo de tratamento. Mas aí o problema da erosão. O problema da erosão, pessoal, é muito sério. Tá? Eu até trago alguns exemplos, umas imagens que são de Novo Hamburgo, e aqui em Caxias também ocorre bastante isso, que essa erosão significa, muitas vezes, nos cursos d'água, mesmo material mineral, areia, que vai para dentro do curso d'água. Isso aí aumenta a turbidez do curso d'água, tá? Torna a água mais turva, mais escura.
isso prejudica as espécies que estão ali, a fauna e a flora que vivem ali, e também causa o assoreamento desses cursos d'água, causa bancos de areia, bancos de material inerte ou não inerte no curso d'água. Isso aí vai eliminando o curso d'água, vai diminuindo o oxigênio, vai dificultando a vida desse curso d'água. Tá? Aqui a questão do assoreamento, então. Essa foto eu não sei, mas eu tenho fotos de outro arroio, agora não me lembro o nome, um arroio que tem em Novo Hamburgo. Aí tem aqui de Caxias também, aqui tem do Pinhal, e lá em Novo Hamburgo, daquele arroio que passa no bairro Canudos. Agora não me lembro o nome do arroio, não é o Luiz Raul, é o outro. Isso aqui é lá em Novo Hamburgo, tá? Isso aqui, pessoal, só por uma curiosidade, isso aqui foi uma tentativa que na época nós trabalhávamos em Novo Hamburgo. Esse arroio, ele era um afluente, tá? Ele chegava no... Ele corria para o Rio dos Sinos. E ele se encontrava com o Rio dos Sinos, a montante, antes, tá? A montante, quando eu falo montante, é antes da captação de água que nós fazíamos. A captação de água da Comusa, para quem conhece Novo Hamburgo, fica lá na Lomba Grande, se não me engano. Fica mais ou menos uns 6, 7 quilômetros do centro da cidade ali, tá? Se não me engano, é essa distância ali. Então, é feita lá no Rio dos Sinos. Essa captação, então, era depois da onde esse arroio se encontrava com o rio. Então, e a água, toda a sujeira desse arroio ia para o Rio dos Sinos, e do Rio dos Sinos ele acabava, parte dele, entrando na nossa captação, sempre dando problema nas bombas. Então a gente tentou barrar, como não tinha como barrar no Rio dos Sinos pela vazão do rio, é um rio bastante caudulento, né, com uma vazão grande, a gente tentou coletar isso, barrar isso no arroio. Não funcionou muito bem, tá? Porque tinha que fazer uma limpeza muito frequente, era a quantidade, isso em pouco tempo já tinha acumulado essa quantidade ali de material. Tá? Aqui a ocupação das margens, então, a questão que eu tinha falado para vocês, onde é que essas pessoas, isso aí são os banheiros, tá, das casas. As casas de madeira, vejo que eles fazem aquele banheiro, não falo, nem estou nem questionando a qualidade de vida dessas pessoas, tá, pessoal? Mas vejam para onde é que vai os esgotos não dá para dizer que é um banheiro que eles têm ali, né? É uma espécie de fossa, alguma coisa assim, tá? Sem água, ok? Então, além do mau cheiro para o uso do sanitário ali, isso aí, esse esgoto vai in natura para dentro do curso d'água. Aqui, essa foto eu aproveitei de um projeto que eu fiz para a questão da drenagem, lá isso é Roraima, lá a cidade de Boa Vista, no norte do estado, tá? No norte do país. Uma condição de chuva muito grande. Eu vou falar bastante desse projeto para vocês quando a gente falar de drenagem, porque é uma condição diferente das que a gente vive aqui, tá? Pela questão pluviométrica lá, né? Lá, 6 meses do ano é inverno, porque chove todos os dias. A temperatura é 30, 40 graus, mas tem chuva todos os dias. E todos os dias, então, nesses 6 meses, a casa das pessoas fica assim. Tá? Então, esse alagamento aí é a água da chuva misturada com os esgotos e as pessoas têm que passar por dentro disso. Okay? Então, veja a dignidade onde fica. Que eu já comentei com vocês, mas só para ter uma ideia do que está falado ali, ó. Vejo também aí, pessoal, uma questão de uma injustiça. Tá? Uma criança que vive em um ambiente inóspito, sem acesso à rede coletora de esgoto, tem um rendimento escolar 18% inferior de uma criança que vive em uma área com saneamento universalizado. Tá? Então, vejam bem. Essa é uma das questões que eu acho que a gente tem que, a sociedade tem que refletir de uma forma muito séria, tá? De como a gente tem que investir nessas questões do saneamento, e não só nisso, né? Mas vejam como, com todas as desvantagens que as pessoas com renda mais baixa já têm, tá? Estudam em escola pública, vejam agora na pandemia, a escola pública praticamente não teve aula, escola particular, mesmo que à distância, tiveram aula. Aí vem a questão de saúde,
Tá? Então, fica muito difícil as nossas crianças de origem mais pobre competirem com as outras. Isso é uma injustiça tremenda. Tu já nasce em desvantagem, sabe? E essa questão envolve também o saneamento, tá? E a condição de infraestrutura, né? Vejam, infraestrutura envolve a questão viária, questão da drenagem e assim por diante, tá? E os riscos para a população. A questão dos lixões, nós não vamos conseguir falar muito, mas faz parte também da disciplina aqui, o manejo dos resíduos sólidos. Tá? O Brasil ainda tem muito lixão. Não eu conheci, por exemplo, em Porto Alegre, tinha ali em Cachoeirinha, se não me engano, era o Santa Tecla o nome. Hoje os resíduos aí de praticamente todas as cidades da grande Porto Alegre, também Novo Hamburgo, Bento, e assim por diante, levam para aquele grande aterro sanitário que tem em Minas do Leão, se não me engano. Tá? Hoje o grande aterro sanitário do estado aqui, que na realidade foi uma região de extração de carvão, né? De mineração a céu aberto de carvão, e ele se aproveitou aqueles buracos para fazer. Eu não conheço lá, mas é uma empresa privada, então, que gerencia isso. Mas vejo que tem um transporte até lá. Caxias tem um aterro próprio, tá? Quem é de Caxias, o aterro fica ali no apanhador, tá? Vai pela Rota do Sol. Quem pega a Rota do Sol para o litoral aqui em Caxias, vê a volta e meia, deve passar por uns caminhões grandes, verdes da Codeca, que são os caminhões que recebem dos caminhões menores e fazem o transporte, então, da cidade, na realidade, da unidade de transbordo, ali na BR-116, até o aterro sanitário, que fica atrás do presídio, ali no apanhador. Tá? Então, mas é uma condição particular, praticamente só de Caxias. Essas questões todas do saneamento, então, causam muitas dificuldades. Não é só a questão da saúde, tá? Não é só a questão de qualidade de vida nesse aspecto, mas todo o problema que causa, né? Enchente, alagamento, mau cheiro, falta de água. A gente está vendo agora, por exemplo, no país, um outro problema de infraestrutura, okay? Que está impactando nas nossas contas de luz, né? O Brasil tem uma matriz de energia elétrica baseado nas hidrelétricas. Só que os nossos lagos, para armazenamento de água, eles não são suficientes. Então, em período de estiagem, tá? Tem que começar a se usar outras fontes alternativas, que aí a base de carvão, gás e assim por diante, o que acaba aumentando o custo da nossa energia elétrica. Okay? Então, isso a gente está vivendo agora. Isso é muito claro, principalmente na região sudeste. Aqui, eu tinha comentado para vocês, isso aqui era, não sei como é que está hoje, tá? Essa foto já deve ter aí uns mais de 20 anos aí. Isso aqui era a captação do Rio dos Sinos, tá? A captação da Comusa no Rio dos Sinos, ali em Novo Hamburgo. Okay? Então vejam a qualidade da água ali. Aquele ferro que vocês estão vendo é o gradeamento. Ele sofreu um dano. E até uma história curiosa, esse dano que sofreu, esse gradeamento, tá? Qual é o objetivo dessa grade? É que aqueles sólidos mais grosseiros não entrem para a estação de bombeamento, para proteger a bomba. Tá? Essa captação fica dentro do Rio dos Sinos, fica na margem do Rio dos Sinos. Se vocês procurarem ali, olhar no Google Maps ou no Google Earth, vocês vão visualizar isso. Tá? Ela tem o formato ali de um hexágono, né? E esse gradeamento ele estourou, ele rompeu em virtude de alguém ter jogado uma grande quantidade de apara de couro num dos arroios, lá foi um descarte de alguma indústria de curtume ou calçadista, jogou aquilo lá dentro do curso d'água, tá? Fez um descarte clandestino, e aí, hidraulicamente, isso acabou chegando na nossa captação, e essas aparas de couro foram trancando, foram ficando ali no gradeamento, e aí, com a pressão da água, ele rompeu, porque ficou forçando, e aí não tinha mais passagem. Esse foi um dos motivos da gente querer fazer tentar barrar a chegada dos resíduos lá no arroio. Aqui só falando um pouquinho, então,
conceito de saúde, tá? Então, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças e infecções. Isso é importante, pessoal, porque não basta só não ter doença, ok? Hoje o Brasil pode-se dizer que vive uma condição, tem muito recurso disponível para a área de saúde, a área hospitalar mesmo, posto de saúde, o nosso sistema único de saúde é referência no mundo, tá? Dentro das limitações de um país de terceiro mundo, ele é muito bom. A lei obriga que o Poder Executivo a nível municipal, federal, estadual, destine muito recurso para a saúde. Okay? Só que isso não é suficiente, não é só nós tomarmos remédio para não ter as doenças. Isso não é não é o suficiente para dizer que nós somos um povo saudável. Okay? Então, um povo saudável tem que estar com completo bem-estar físico, mental e social. Tá? E o que é saúde pública? Então, é a ciência e a arte de promover, proteger e recuperar a saúde, através de medidas de alcance coletivo e de motivação da população. A saúde pública cumpre principalmente as funções de educar e prevenir. A saúde pública tem os principais colaboradores da medicina preventiva e social e o saneamento. Okay? Quando se fala em saneamento básico, está se falando basicamente em prevenção de saúde pública. Tá? E, claro, também a gente vai ver que o saneamento tem muito a ver com proteção à infraestrutura urbana e rural também, e também a questão de proteção ao meio ambiente, aos mananciais, ao solo, à vegetação e assim por diante. Está tudo muito interligado. E nós temos que também hoje entender que o saneamento não se restringe apenas à área urbana. Eu tenho falado muito, e vai ser o foco a área urbana, mas também já se nota a importância do saneamento na área rural. O saneamento do meio, então, estuda as relações do homem com o meio físico. Tá? E aqui as atividades. Já falei delas para vocês, ok? Mas as principais atividades que nós vamos ver na disciplina, que são as mais relacionadas à engenharia civil, estão aí listadas, tá? Com ênfase principalmente no abastecimento de água e nos sistemas de esgoto doméstico e águas pluviais, principalmente, tá? E vamos falar um pouquinho, então, também da questão do resíduo sólido, do lixo. Aqui só mostrando, então, algumas unidades, tá? Depois a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Esses projetos, tá, pessoal, de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, tá? Eles têm que ser bem pensados. Como eu disse para vocês, eles têm que estar dentro do planejamento urbano. Hoje, as maiores cidades, Porto Alegre tem isso, Caxias tem isso, acredito que Novo Hamburgo, se não tem, deve estar fazendo. As cidades, elas têm o que se chama, além do plano diretor, né, do plano que essas todas têm, tem os planos diretores de drenagem urbana, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário. Aqui eu conheço hoje bem o caso de Caxias, tá? Caxias, o SAMAI tem implantado, fez um plano e agora está fazendo os projetos desses planos para o esgotamento sanitário. Qual é a ideia de Caxias, tá? A ideia de Caxias é universalizar o sistema de esgotamento sanitário, que não é universalizado nas nossas cidades ainda. Caxias está se encaminhando para isso. O projeto que Caxias está desenvolvendo e que está em andamento, tá? O plano, digamos assim, não é um projeto único, é um plano, foi pensado para Novo Hamburgo também, na época que eu trabalhei aí. Qual é a ideia? É fazer a estação de tratamento de esgoto, ou as estações, é mais de uma, a partir do sistema de drenagem. E depois implantando as redes coletoras. Tu vai fazer o sistema de esgotamento sanitário de jusante para montante. Tá? Isso não é perfeito, não é o ideal, mas é o factível, é o possível. Tá? Numa cidade que já é existente. Ok? Qual era o mundo perfeito? O mundo perfeito é à medida que a cidade vai crescendo, o sistema vai crescendo com ela. Que a cidade tivesse sido planejada, mas não é a nossa realidade. Okay? Até porque é muito difícil, né, pessoal? Imagina, como eu disse para vocês, Caxias foi um vilarejo há 100 anos atrás. Como é que ia se imaginar que hoje teria 450 mil habitantes? Né?
Aqui eu já comentei com vocês, então, aquela ideia de que a cada R$1 investido em saneamento se economiza R$3, R$4 em saúde pública. Tá? Basicamente é isso que está falado aqui. Também já, economia e saneamento já falamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa só para... Não, acho que já foi falado, tá? A única coisa que dá para comentar um pouquinho mais, então, só explorando um pouquinho mais essa questão, é que essa qualificação nos sistemas como um todo, tá? Tu melhora o sistema de drenagem da cidade. Tu reduz o custo com manutenção e pavimentação. Ok? Tu melhora a qualidade do tratamento dos teus esgotos sanitários. Tu melhora, tu economiza em tratamento de água. Tu melhora a qualidade do teu sistema de abastecimento de água. Tá? Tu melhora a tua limpeza urbana. Tá? Como eu disse antes. Tu vai economizar no teu sistema de drenagem. Vai melhorar e, por consequência, também no teu sistema de pavimentação, na tua infraestrutura urbana. Tá? Porque as cidades vão alagar menos e assim por diante. Então, os investimentos que tu faz em cada uma das áreas de saneamento se refletem, além da qualidade de vida dos cidadãos, tá? Se reflete também na própria economia para as outras unidades que compõem o saneamento, tá? Para as outras áreas do saneamento. Aqui vamos apresentar um pouquinho de cada uma dessas áreas. Tratamento de água, ali é uma estação de tratamento de água, tá? Aqui a gente consegue ver a estação de tratamento, ok? Aqui os reservatórios, aqui 2 reservatórios, a gente vai estudar um pouquinho esses reservatórios, são reservatórios enterrados ou semi-enterrados, e aqui um reservatório elevado para levar água para a parte mais alta da cidade. Então, provavelmente, como é que funciona isso aqui? A estação trata, vem para esses reservatórios, que eles têm 2 funções, além de armazenar água, eles fazem o contato, porque no final do tratamento de água, tu adiciona cloro ao sistema. Esse cloro precisa ter contato com a água, ficar em contato. Essa água vai ficar, de certa forma, mais tempo aqui dentro desses grandes reservatórios aqui. E aí aqui tem uma elevatória que, quando precisa, bombeia essa água para esse reservatório elevado e daqui abastece o sistema. Então, esse reservatório é só para pressurizar o teu sistema, tá? Para tu conseguir abastecer tendo uma pressão suficiente. Aqui a gente pode ver, estou mostrando aqui com o mouse para vocês, aqui provavelmente é os produtos químicos utilizados, são os tanques dos produtos químicos utilizados na estação de tratamento. Tá? Sulfato de alumínio, polímeros coagulantes, dióxido de cloro ou gás cloro e assim por diante. Tá? Então aqui tem os diversos produtos utilizados. Porque o processo de tratamento de água, a estação de tratamento de água é uma indústria. Tá? Tu entra com matéria-prima, água bruta, os produtos químicos, e tu entrega um produto que é a água tratada, a água potável. Okay? Aqui o abastecimento de água, essas 2 imagens aqui são de Caxias, tá? Uma é uma adutora de água tratada, né? A gente vai ver que tem adutoras de água tratada e de água bruta. E ali é um reservatório que o SAMAI fez alguns anos atrás, o primeiro do SAMAI feito em... Esse aqui é um reservatório de aço, tá? Aço vitrificado, se não me engano é isso. Agora agora me faltou o termo, a gente vai ver mais adiante, tá? Mas é a reservação, que normalmente era feita em aço, tá? Ou em concreto, ou em fibra, tá? Os menores. Então, esse foi o primeiro nesse sistema aqui. Agora já existem uns 3 ou 4 na cidade. Tá? Aqui a coleta e transporte dos esgotos. Essa imagem aqui é da cidade de Canela, foi um projeto que eu acompanhei na cidade de Canela, tá? da rede, então, de esgotamento sanitário. Desculpa, não sei se foi Canela ou Caxias, talvez esteja errado, talvez seja Caxias. Tá? Aqui é um emissário de esgoto sanitário. Okay? Esse emissário
Essa foto eu peguei da internet, eu até tenho umas fotos depois eu mostrado, um emissário que eu acompanhei aqui em Caxias e outro em Torres. Tá? É bem interessante também ver essas questões locais, tá? Varia com topografia, tipo de solo, assim por diante. No litoral tem outras características, tá? Assim como Novo Hamburgo é diferente de Caxias, é diferente de Porto Alegre, assim por diante. Então, aqui é um emissário que faz o quê? Leva os esgotos são coletados nas redes e aí eles têm que ir até a estação de tratamento de esgoto. Tá? Aqui é uma elevatória de esgotamento sanitário para bombear o esgoto. Isso aqui eu me lembro, esse é o sistema do Samuara, aqui de Caxias, tá? Que faz o caminho dos Romeiros, fica bem na bifurcação, logo que tu passa ali o viaduto ali do encontro da estrada de Farroupilha com a Rota do Sol. Tá? Logo depois que começa aquele caminho, acho que hoje está até asfaltada essa estrada, na época era de chão, é logo ali. Tá? Então quem faz o caminho, esse caminho ali dos Romeiros, não passa na estação do Samuara, mas passa na elevatória que está no chão ali, vai ver só as tampas de concreto. Aqui é uma estação de tratamento de esgoto, essa aí é de Novo Hamburgo, até pode ver a data da foto, 2006. Essa, na época, era a única estação que tinha em Novo Hamburgo. Isso aí trata um sistema de lodos ativados que trata os esgotos do Mundo Novo, que é um conjunto de prédios populares que tem ali em Novo Hamburgo, próximo à prefeitura de Novo Hamburgo. Tá? Olha, não sei qual é a população, mas deve ser em torno de 1.000 apartamentos, talvez até um pouco mais. Então, tinha essa estação de tratamento. Aqui uma estação de tratamento de esgoto maior, tá? Essa eu peguei na foto na internet. Tem uma bem parecida com essa, eu vi tratando os esgotos lá de Torres, tá? Isso é uma lagoa, então, tratamento de esgoto aerada. A gente vai ver quando falar um pouquinho sobre o tratamento de esgoto, que pode ser anaeróbio ou aeróbio, sendo o aeróbio mais eficiente. Tá? Então, o sistema aeróbio. Assim como o anterior eu tinha mostrado para vocês lodos ativados também. Aqui a gente pode ver que está tendo aeração. Aqui, né? Que é a injeção de oxigênio, de oxigênio não, de ar mesmo, tá? no sistema. Aqui um outro tipo de estação de tratamento de esgoto, essas são mais parecidas com as que tem aqui em Caxias, tá? com outros tipos de reatores. A foto, até se vocês olharem a foto que eu tenho no Moodle ali da disciplina, é a estação de tratamento de esgoto aqui a maior aqui de Caxias, que é a estação do Tega, tá? Que é aqui de Caxias, quem vai pela Rota do Sol ali, naquele trecho entre Flores da Cunha e Farroupilha, aquele trecho da rota que liga Flores da Cunha a Farroupilha, passa naquele viaduto alto, ali naquele viaduto dá para enxergar, para no viaduto ali, com cuidado, né, porque é meio perigoso, consegue enxergar a estação por lado de dentro da cidade, ali, que olha para a cidade, do Tega, tá, que é a maior estação. Aquela foto eu tirei dali, inclusive. Aqui uma outra estação de tratamento com mais de um sistema. Esses sistemas ali está me parecendo que é um filtro, aliás, é um decantador, lá aqueles redondos, e o outro é algum sistema aerado. Tá? Não sei dizer qual é, com certeza, me parece ser também um sistema de lodos aerados. Tá? Essa foto é da estação de tratamento de água de Novo Hamburgo, tá? Esses aqui são os tanques, é o caminhão abastecendo os tanques dos produtos químicos da estação de tratamento de água. Para quem vai em Novo Hamburgo, a estação da Comusa fica ali na Coronel Travassos, tá? Também, quem sobe ali, quem entra na cidade, passa aquela primeira entrada da cidade que tem, quem vem de Porto Alegre, e vai em direção à prefeitura, vai passar lá no meio da Coronel Travassos, vai ter a estação de tratamento, que normalmente fica num ponto alto da cidade. Aqui é uma caixa de um sistema de drenagem urbana. Essa foto, se eu não me engano, eu acho que é Farroupilha ou é aqui Caxias mesmo, tá? Então é do sistema de drenagem aí. São tubulações maiores. Tá? Então a questão a gente vai explorar depois da drenagem urbana. A gente vai ver que o grande problema da drenagem urbana é que são estruturas muito grandes e muitas vezes ficam subutilizadas por um bom tempo. Okay? Mas elas têm que ser dimensionadas para aguentar a chuva de projeto. Aqui só mostrando uma obra de drenagem. Essa obra foi aqui em Caxias, na saída para Flores da Cunha. Tá? Então,
a drenagem muda, o sistema de drenagem, eles mudam a cara da cidade. Tá? Nesse aspecto, a drenagem urbana é a mais agressiva, digamos assim, ao meio urbano. E, além disso, elas têm se mostrado falhas. A gente vai depois discutir, quando falar na segunda parte da disciplina, ali a partir de setembro, outubro, principalmente, um pouquinho mais adiante, a gente vai falar um pouco de drenagem urbana, e aí a gente vai explorar essas questões aí do problema da drenagem, tá? Que tem se verificado que obras grandes de drenagem urbana, muitas vezes, elas não resistem com o tempo. Elas vão, ou causam problema ali no ponto onde elas foram feitas, ou causam problema jusante depois. Aqui o aterro sanitário, a adequação dos resíduos sólidos. A solução de aterro sanitário ainda é muito usada no Brasil. Em outros países já estão falando em pirólise e outros sistemas onde o resíduo acaba sendo queimado, não gera esse passivo ali, esse problema do aterro sanitário é que, principalmente o plástico, que dura, sei lá, 400, 500 anos, a área fica lá inutilizada, né? Tu vai ter a matéria orgânica que for ali vai ser consumida, tá? Ela vai se degradar e mineralizar em curto espaço, mas a matéria inerte, principalmente o plástico, vai ficar muito tempo ali armazenado. Né? Esse é o problema do aterro sanitário. Mas é uma solução ainda adequada. Tá? O ideal, pessoal, com matéria de resíduos sólidos, a primeira ideia seria não gerar. Não gerar o resíduo sólido. Essa seria a melhor dos mundos. Ingerando, sendo necessário gerar, então aí entra naquela questão dos R's lá, reciclar, reutilizar e assim por diante. E depois a gente vai falar um pouquinho disso. Então aqui, por exemplo, em Caxias, é bem interessante a cidade, acho que não foi nenhuma questão do poder público, acabou que a cidade tem distribuída na cidade instituições, né? Como é que eu vou chamar? Uma espécie, não são ONGs, são associações de moradores, tá? Associações de pessoas, de catadores, tá? Que foram se organizando e catando esses resíduos, tá? Com o apoio da Codeca, aqui em Caxias. Então, fazem a reciclagem, vendem esse material reciclado e vivem disso. Tá? Tem 18 ou 19 associações de catadores, se não me engano, aqui em Caxias. Porto Alegre convivia com um problema muito sério em matéria de resíduos sólidos, inclusive questões sociais gravíssimas, né? Não sei se vocês lembram, isso já vai mais de 20 anos, não sei como é que está isso, mas tinha a Vila dos Papeleiros ali na próxima rodoviária, na Voluntários, tá? Claro que isso aí se modificou, essa estrutura foi mudando ali, aquele bairro foi mudando um pouquinho, né? Até com a questão do Minha Casa Minha Vida, com a construção de com a urbanização daquela área ali, mas esses papeleiros, eles viviam em situação de escravidão, tá? Eles iam viver ali, o administrador, digamos assim, o explorador deles, o que ele fazia? Ele alugava o carrinho, aquela carrocinha onde eles fazem a coleta, que é degradante, desumano aquilo, né? Alugava aquilo para eles, alugava um espaço lá, até onde eles viviam, eles tinham que consumir, inclusive tinha mercado ali, os mercadinhos, tudo, e aí praticamente o que eles ganhavam era para pagar essa pessoa. Então era um trabalho semi-escravo que existia. Porto Alegre viveu muito tempo com isso aí, era uma máfia isso aí, tá? O lixo tem algumas associações que existem máfias do lixo, tá? Por essa questão do lixo acabar, bem ou mal, agregando alguns valores, tá? Se pegar cobre, alumínio, o próprio PET, eles têm um valor agregado e isso acaba gerando em grande quantidade lucro. E aí, muitas vezes, tem pessoas mal intencionadas que exploram isso de forma equivocada. Tá? Mas existe uma população honesta que vive também dessa catação. Tá? E alguns aterros sanitários, né, de vários portes. Aqui a triagem, aqui a gente pode ver uma unidade, lá ao fundo a gente vê a compostagem, que é da matéria orgânica, aqui, ó, tá? E aqui os fardos prensados dos resíduos sólidos. É bem interessante esse resíduo sólido, tá? Tem uma classificação que não é científica, uma classificação comercial, tá? Que os próprios catadores fazem
Tem o PET mole, o PET transparente, o PET duro, o plástico limpo, plástico sujo. Tem uma classificação e cada uma tem um valor, normalmente por quilo, porque esses fardos são pesados. Tem o papel sujo, o papel limpo, o Tetra Pak e assim por diante. Tá? Os metais, que são os mais valiosos também. Então, tem toda uma indústria aí bem interessante voltada para reciclagem, para triagem desses resíduos. Tá? A compostagem nada mais é do que a transformação então da matéria orgânica também para fins de reciclagem. Normalmente esse composto ele é usado não como adubo propriamente dito, mas como um corretivo agrícola. Tá? Aqui os catadores, né? Essa aqui é uma associação de catadores, isso é bem bacana também, porque isso traz dignidade para eles. Vejo o pessoal com luva, trabalhando direito, muito diferente daqueles catadores que tem na rua, tá? Que viram, aqui em Caxias, a gente vê seguido container virado, tá? A gente fica com raiva do pessoal, mas é uma situação também de vida degradante deles. Em Porto Alegre, uma coisa que a gente não tem quase em Caxias, mas tinha muito em Porto Alegre, agora em Caxias tem aumentado também, né? Mas é o pessoal que empurrando essas carroças aqui. Tá? Também é uma situação bastante desagradável e degradante. Tá? Não é uma condição de trabalho adequada. Aqui é a compostagem, então, a gente vai estudar um pouquinho ela, as leiras de compostagem aqui, que é a transformação da matéria orgânica, tá? Através desse processo ali, que é com o uso de organismos, mais ou menos como no tratamento de esgoto. Revitalização de áreas degradadas, isso aqui é recuperação de aterros sanitários. Esse aqui era o antigo aterro de Caxias, o aterro do San Giacomo, tá? Fica ali no Riolon, para quem conhece Caxias. Okay? Então a gente pode ver aqui, ele já está totalmente fechado, tá? Foi inclusive feita essa gramínea em cima. Isso aqui que vocês veem são os queimadores do metano, que ainda tem, vai ficar por um bom tempo, ainda como ainda tem matéria orgânica se degradando, vai gerando gás metano ali e outros gases junto, mas principalmente metano, que é inflamável. Tá? E aqui a gente consegue ver a estação de tratamento ainda do chorume. O chorume é o resíduo líquido, tá? É o lixiviado, é o que sai do lixo, tá? Na forma líquida. Ele tem uma carga orgânica muito alta, muito mais alta, ele é um contaminante muito mais brutal, digamos assim, que os esgotos domésticos. Tá? Ele pode ser comparado com alguns esgotos industriais mais agressivos que tem. Quem visitou o aterro sanitário ou o San Giacomo ou o apanhador deve ter sentido um mau cheiro muito grande, tá? Então, dessa questão do chorume, e também a presença de alguns vetores ali, tá? Mesmo sendo um aterro sanitário, mesmo ele sendo controlado e tal, tem presença de bastante mosca, alguns pássaros, urubu, rato não lembro de ter visto, mas pássaros e moscas bastante. O organismo, seres voadores, provavelmente é bastante. O saneamento engloba grandes obras, tá? Essa é uma estação de tratamento, essa é a estação de tratamento do Tega, que eu tinha comentado com vocês. E também fica ali perto, fica lá no final do Riolon, tá? Ali já não é mais Riolon, mas tu pode ir por dentro do Riolon para chegar lá. Então, são obras de valor muito alto, tá? Essa obra saiu em torno ali, com os equipamentos, tudo em torno de 100 milhões de reais. É a maior estação aqui de Caxias, mas além dessa, tem um pouquinho menor a do Pinhal, depois tem a do Samuara, e depois mais algumas espalhadas pela cidade um pouquinho menores. Tá? Aqui eu estou mostrando em cima uma obra de drenagem, tá? Um canal de drenagem, e aqui uma adutora de água tratada também, ou bruta, pode ser também. Então isso aqui é o tubo PVC de Fofô, o PVC diâmetro externo ferro fundido, então, de uma adutora, são diâmetros maiores para abastecimento de água. Aqui a gente pula um pouquinho, né? Essa foto é o Rio Sena, em Paris. Então vejam a revitalização do curso d'água. Tá? Um caso clássico que a gente pode falar é o Tamisa, em Londres. Né? O Rio Tamisa, no início do século XX, um pouco antes que isso, em 1880, 1700, e era a cloaca do mundo.
Era o lugar mais poluído do mundo, era extremamente poluído o Rio Tâmisa, porque era a cidade maior na época, né? Londres era a principal cidade, a principal metrópole do mundo na época, ainda não eram cidades americanas, ou mesmo Tóquio, outras cidades que cresceram, né? Era a capital inglesa, né? E assim como também Paris também tinha essa questão aí. Então o Tâmisa, que é o rio que banha Londres, era muito poluído. Hoje ele é totalmente revitalizado. Tá? Hoje o Tâmisa é um rio, se não totalmente poluído, com um nível de poluição bem aceitável. Aqui está a imagem do Tâmisa. Tá? Hoje, isso é a imagem de hoje, né? Se eu não me engano, isso aqui é uma foto que eu tirei é o bairro de Greenwich, se eu não me engano. Tá? Não vou dizer com certeza para vocês. Mas vejam a interação entre meio urbano e o curso d'água. Isso é bacana, é bastante legal também, tá? E se bem feito, isso aí pode até trazer vantagens do aspecto do sistema de drenagem urbana e a população também aproveita a existência do curso d'água. Aqui só mostrando a questão dos recursos renováveis também, que já está começando a ter isso aqui no Brasil. Essa foto foi tirada lá em Londres também, do carro elétrico. Tá? Então, tem tudo a ver com saneamento também, né? Claro que a gente não vai estudar isso na disciplina, mas a questão de procurar recursos renováveis, por exemplo, trocar o petróleo pelo elétrico, né? Trocar a gasolina pela energia elétrica, é uma alternativa. Como hoje está se usando cada vez mais solar, eólico e assim por diante. Tá? São energias renováveis e limpas. Beleza, pessoal? Isso é um panorama geral, então. Deixa eu sair daqui. Um minutinho que ele está fechando aqui. Esse é um panorama geral do saneamento básico, tá? Vou passar um pouquinho do crepe aqui. Deixa eu só fechar aqui para não ter dificuldade. Vou parar a gravação agora, não vou parar a aula ainda, tá? Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês também, parar a gravação para não ficar muito